Senhoras e senhores, permitam-me iniciar com uma verdade que tem sido a bússola da minha vida e que, se for verdadeiramente absorvida por vocês, poderá alterar completamente o rumo de suas jornadas. O sucesso não é algo que se persegue, é algo que se atrai. O mesmo princípio se aplica à riqueza. Reflitam sobre isso por um instante. A grande maioria das pessoas passa a vida em uma corrida incessante por dinheiro, como se ele fosse um objeto em fuga, sempre um passo à frente, logo ali, fora de alcance. Elas buscam a próxima solução rápida, a oportunidade seguinte, o grande negócio vindouro, acreditando que a prosperidade reside nessa caçada. Contudo, a realidade é outra. A riqueza não é o prêmio pela perseguição, mas a consequência de uma transformação pessoal. Dinheiro, oportunidades e sucesso são magnetizados pelo tipo de indivíduo que cultivou o caráter, a disciplina e os hábitos corretos. Não se trata de sorte, nem de atalhos. Trata-se de metamorfose. Quando você evolui, você atrai. Quando você se torna uma pessoa disciplinada, vive com propósito, refina seus pensamentos e eleva suas práticas diárias, você modifica seu universo interior. E por uma lei natural, o mundo exterior começa a corresponder. O sucesso é atraído por pessoas que o merecem por quem são, não apenas pelo que fazem. Acontece que a maioria das pessoas subestima o poder extraordinário contido em pequenos hábitos. Elas os descartam por parecerem triviais demais. Acreditam que o sucesso e a fortuna são forjados nos raros e dramáticos momentos da vida, a súbita ascensão, o bilhete de loteria premiado, o encontro casual que acontece uma vez em 1 milhão. Imaginam que a riqueza é construída pela sorte ou pelo acaso, e não pelas ações simples que executam todos os dias. Mas aqui reside a verdade. Seu destino não é moldado nos grandes acontecimentos, mas nas horas silenciosas, nas pequenas decisões, nos atos repetidos que ninguém aplaude. Pense nisto, o sucesso não é um temporal súbito, é o acúmulo de gotas de chuva que, eventualmente, enchem um rio. Pequenas disciplinas, somadas, compõem grandes fortunas, assim como pequenos erros, somados, levam à ruína. As pessoas que constroem prosperidade são aquelas que respeitam o poder invisível dos pequenos hábitos e os repetem com fé. Entenda, o dinheiro não o seguirá por causa de um único grande ato. Ele o seguirá por causa da pessoa que você consistentemente se torna. Ao integrar pequenos e produtivos hábitos em sua rotina, você se molda no tipo de pessoa que não precisa mais correr atrás de oportunidades. Em vez disso, a oportunidade começa a reconhecê-lo, a procurá-lo e a se conectar com você. Portanto, nesta noite, desejo compartilhar 10 pequenos hábitos que possuem o poder de transformar sua vida por completo. Não de forma rápida, nem dramática, nem em uma semana ou um mês, mas de maneira gradual, constante e permanente. Essa é a beleza deles. Eles operam em silêncio, de forma invisível, e então, de repente, revelam sua colheita. E sejamos francos, se você busca soluções instantâneas, isto talvez não seja para você. Hábitos não são truques de mágica, são sementes. Quando você os adota e os pratica com consistência, pode não ver grandes mudanças no início, mas se confiar no processo, se os nutrir com disciplina e persistir quando outros desistem, algo notável começa a acontecer. Portas que você jamais imaginou se abrem. Pessoas que pareciam estar fora do seu alcance começam a notá-lo. Oportunidades que pareciam reservadas a outros, de repente, chegam até você. E o dinheiro, sim, o próprio dinheiro, começa a segui-lo. Não porque você o implorou, não porque você se esgotou tentando agarrá-lo, mas porque você se tornou a pessoa que o merece. E o dinheiro, o sucesso e a oportunidade sempre buscam aqueles que são merecedores. O primeiro hábito é este: desperte com intenção. Isso pode soar simples, quase simplista demais. Mas peço que considere como a maioria das pessoas inicia seu dia. Elas saltam da cama, como se a vida as tivesse arrastado para mais um dia contra a vontade delas. Verificam seus celulares, mergulham em distrações, reagem ao mundo antes mesmo de terem respirado fundo. Isso não é intenção, é reação.
Mas quando você acorda com um propósito claro, quando define, antes do dia começar, o tipo de pessoa que será e o que irá realizar, tudo se transforma. Você inicia o dia no comando, em vez de no caos. E não se engane, a riqueza busca clareza, não confusão. Uma pessoa que desperta com direção, com metas e com um pensamento de gratidão e determinação, atrai oportunidades, pois sua energia irradia certeza. A intenção gera movimento, e o movimento gera resultados. Não se trata apenas de acordar cedo, trata-se de acordar para assumir o controle. Se você consegue vencer amanhã, você consegue vencer o dia. E se você vence o dia, a riqueza não tem outra escolha a não ser persegui-lo. O segundo hábito é simples, porém poderoso. Leia todos os dias, e não me refiro a rolar infinitamente por feeds de redes sociais ou consumir postagens que não agregam substância à sua vida. Refiro-me a livros. Livros repletos de sabedoria, filosofia, biografias de grandes homens e mulheres, lendas dos negócios e insights sobre crescimento pessoal. Quando você lê, está nutrindo sua mente, e sua mente é o ativo mais poderoso que você jamais possuirá. A riqueza não começa no seu bolso, ela começa em seu pensamento. E o pensamento é moldado por aquilo que você insere nele. Cada livro é um portal para uma nova ideia. E uma única boa ideia pode transformar sua vida inteira. Pense nisso, um pensamento pode gerar uma estratégia. Um princípio pode mudar sua abordagem. Uma lição pode impedi-lo de repetir um erro custoso. Essa é a diferença entre aqueles que apenas ganham a vida e aqueles que constroem uma fortuna, o acesso à sabedoria. A leitura o torna mais inteligente e a sabedoria o torna valioso. E quando você é valioso, dinheiro e oportunidade começam a procurá-lo. Não subestime o poder de um único livro. Ele pode ser o ponto de virada do seu destino financeiro. O terceiro hábito é manter um diário. Deixe-me explicar por que isso é crucial. Sua memória é excessivamente curta, frágil e volátil para reter a sabedoria necessária para construir uma fortuna. Não confie nela. Anote tudo. Anote suas ideias, suas metas, suas reflexões e as lições que a vida lhe ensina. Um diário não é apenas um caderno de anotações, é um espelho para sua mente. É onde desejos vagos ganham clareza, onde pensamentos dispersos se tornam organizados, onde ideias semiformadas se transformam em planos capazes de mudar seu futuro. Pessoas prósperas não apenas vivem experiências, elas as registram, refletem sobre elas e ajustam sua abordagem com base no que aprendem. É assim que elas melhoram a cada dia. E aqui está a beleza disso. Ao reler seu diário, você verá a prova do seu crescimento, verá o quão longe chegou, descobrirá padrões, insights e revelações que, de outra forma, teria esquecido. Um diário é seu banco particular de sabedoria, e quanto mais você investe nele, mais rico se torna em pensamento, disciplina e, finalmente, em recursos financeiros. Escrever um diário é como você transforma a vida em lições e lições em riqueza. O quarto hábito é cuidar da sua saúde. Deixe-me ser claro, você não pode realizar muito com a energia esgotada. Seu corpo é o motor que impulsiona seus sonhos, ambições e metas. Se esse motor está fraco, cansado ou negligenciado, não importa quão brilhantes sejam suas ideias, você não terá o vigor para trazê-las à realidade. O sucesso exige vitalidade, a riqueza exige resistência. Sem energia, você desistirá cedo demais. Sem força, você perderá oportunidades, simplesmente por não conseguir estar à altura do desafio. É por isso que a saúde não é uma atividade secundária, é um alicerce. Exercite-se regularmente, abasteça seu corpo com alimentos que lhe deem força e conceda a si mesmo o presente do descanso adequado. Um corpo cansado leva a uma mente cansada, e uma mente cansada não consegue produzir novas ideias ou encontrar novas oportunidades. O dinheiro é naturalmente atraído por pessoas que se movem com energia, que têm a vitalidade para ir atrás das possibilidades e agarrá-las. Lembre-se disto, quanto melhor você se sentir fisicamente, mais valioso se torna o seu tempo. E o valor,
seja no mercado ou nos relacionamentos, é o que atrai rendimentos. Se você cuidar da sua saúde cuidará da sua riqueza. O quinto hábito é chegar adiantado. E quando digo adiantado, não me refiro apenas a estar no horário. Refiro-me a estar preparado, pronto, disciplinado antes que a vida exija isso de você. Muitas pessoas chegam na hora ou até atrasadas, sem perceber que já se colocaram em desvantagem. Mas chegar cedo significa que você tem margem. Chegar cedo significa que você está calmo em vez de apressado. Chegar cedo significa que você está no controle em vez de ser reativo. Pense desta forma, em todas as áreas da vida, aqueles que chegam antes ganham vantagem. Se você chega cedo para aprender, adquire conhecimento antes dos outros. Se você chega cedo para começar, constrói impulso enquanto outros ainda hesitam. Se você chega cedo para se adaptar, já está se ajustando enquanto a maioria ainda resiste à mudança. É assim que a riqueza encontra seu caminho até você. Você já está em posição quando a oportunidade bate à porta. Pense no mercado como uma corrida. Aqueles que chegam cedo não apenas correm mais rápido, eles largam na frente do pelotão. E quando você larga na frente, é muito mais provável que termine em primeiro. O sexto hábito é poupar dinheiro antes de gastá-lo. Este hábito pode ser a linha divisória entre aqueles que permanecem estagnados e aqueles que constroem riqueza. A maioria das pessoas vive com uma filosofia invertida. Elas gastam primeiro e, se sobrar algo, elas poupam. Mas você sabe tão bem quanto eu que quase nunca sobra nada. É por isso que vivem de salário em salário. Os ricos, por outro lado, invertem essa ordem. Eles poupam primeiro, mesmo que seja apenas uma pequena porcentagem. Não é o montante que importa no início, mas o princípio. Quando você poupa primeiro, está dizendo ao seu dinheiro o que fazer, em vez de se perguntar para onde ele foi. Você está assumindo o controle. Está provando a si mesmo que é disciplinado, que pode adiar a gratificação, que pode plantar sementes para o futuro, em vez de consumir tudo hoje. E aqui está a mágica. Uma vez que você automatiza o ato de poupar, algo notável acontece. Seu dinheiro começa a se multiplicar. Começa a crescer silenciosamente, nos bastidores, enquanto você segue com sua vida. E um dia, você olha para trás e percebe que, por ter respeitado o dinheiro começou a respeitá-lo. É aí que a riqueza começa a persegui-lo. O sétimo hábito é dominar a arte de ouvir. A maioria das pessoas pensa que a riqueza vem de falar, de persuadir, de convencer os outros com palavras poderosas. Mas a verdade é que a riqueza não vem apenas de falar. Ela vem de compreender. E a compreensão vem de ouvir. Se você ouvir atentamente mentores, clientes, parceiros e o próprio mercado, sempre saberá do que as pessoas precisam, o que elas valorizam e pelo que estão dispostas a pagar. Esse conhecimento é inestimável. Muitas pessoas passam seu tempo tentando ser interessantes em vez de estarem interessadas. Estão ocupadas preparando o que querem dizer em vez de absorver o que está sendo dito. Os ricos, os inteligentes, os bem-sucedidos cultivam a habilidade de ouvir com profundidade. Eles ouvem não apenas as palavras, mas o significado por trás delas. Eles ouvem em busca de padrões, de sinais, de oportunidades escondidas em conversas simples. Ouvir é uma disciplina. E como todas as disciplinas, paga dividendos extraordinários. O mundo recompensa generosamente aqueles que ouvem com atenção e depois agem com sabedoria. Se você conseguir se treinar para ouvir mais do que fala, para observar mais do que interrompe, descobrirá que as pessoas confiarão mais em você, se abrirão mais com você e lhe trarão mais oportunidades. O oitavo hábito é a disciplina diária. A disciplina, meus amigos, é a ponte entre metas e realizações. É a diferença entre um sonho que se desvanece e uma realidade que se ergue imponente. Disciplina significa fazer o que é certo, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando é desconfortável. E isso é raro, porque a maioria das pessoas espera sentir vontade de fazer algo. Mas os ricos não dependem de sentimentos, eles se apoiam em princípios.
Algumas poucas disciplinas simples, praticadas todos os dias, criam um impulso imparável que leva à riqueza. Da mesma forma, alguns pequenos erros de julgamento, repetidos diariamente, acumulam-se em pobreza e arrependimento. Pense nisso. Deixar de se exercitar hoje não parece grande coisa, mas faça isso por 10 anos e sua saúde pagará o preço. Gastar um pouco a mais hoje não parece prejudicial, mas faça isso por 10 anos e você se perguntará para onde foi todo o dinheiro. O mercado não recompensa o brilhantismo ocasional. Ele recompensa a disciplina consistente. Se você quer que o dinheiro o persiga, construa o hábito da disciplina em cada parte da sua vida e você verá o sucesso se mover em sua direção. O nono hábito é escolher suas associações. Com quem você passa seu tempo determina quem você se torna. Todos nós somos influenciados pelas conversas que ouvimos, pelas atitudes das pessoas ao nosso redor e pela energia de nossas conexões mais próximas. Se você se cerca de pessoas que reclamam, não demorará muito para que você também comece a reclamar. Se você se cerca de sonhadores que nunca agem, você se encontrará sonhando sem obter resultados. Mas se você se cercar de vencedores, de pessoas com disciplina, ambição e positividade, você naturalmente começará a absorver a energia delas. É por isso que as pessoas ricas são deliberadas sobre suas associações. Elas sabem que o dinheiro não flui em círculos de negatividade, mas em redes de valor. O sucesso raramente acontece isoladamente. Ele acontece no ambiente certo. Então, faça um inventário do seu círculo. Quem o eleva? Quem o puxa para baixo? Quem o desafia a crescer? Quem o faz se contentar com menos? As associações são contagiosas, para o bem ou para o mal. E a verdade é que, se você quer que a riqueza e a oportunidade o persigam, você deve se alinhar com pessoas que também estão no caminho do crescimento e da excelência. E o 10º hábito é este: sempre entregue mais valor do que você é pago para entregar. Este princípio por si só pode mudar todo o seu destino financeiro. Se lhe pagam por 10, entregue 20 em serviço. Se lhe pagam por 1 hora, entregue o valor de 2. Por quê? Porque quando você faz mais do que é pago para fazer, o mundo eventualmente lhe paga mais do que você faz. É uma lei tão certa quanto a da gravidade. O universo recompensa o valor, e o valor atrai riqueza. Muitas pessoas tentam fazer o mínimo possível, tentando esticar o salário, sem esticar sua contribuição. Mas essa é uma estratégia perdedora. A pessoa que consistentemente entrega mais cria uma reputação, uma demanda, um impulso que não pode ser ignorado. Os chefes notam, os clientes notam, o mercado nota, e logo as pessoas farão fila por seu serviço, suas habilidades, sua expertise, porque sabem que você sempre supera as expectativas. A riqueza é atraída pela generosidade de valor. Lembre-se disto: se você plantar sementes de mais esforço, mais pensamento e mais serviço, colherá uma safra muito maior do que imaginou. Pode não vir amanhã, mas virá. E quando vier, não vai parar. Você pode estar pensando: isso parece simples. E sim, é. Mas não deixe que a simplicidade o engane. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas olham para pequenos hábitos e os descartam por não parecerem dramáticos o suficiente. Elas pensam que a riqueza exige algo mais complicado, mais impressionante, algo extraordinário. Mas aqui está a verdade. A grandeza é construída na simplicidade. Estes hábitos podem parecer pequenos, mas são o alicerce de grandes fortunas. Eles são como sementes. Você as planta hoje, rega-as amanhã e as nutre consistentemente, e com o tempo, a colheita é tão abundante que você mal acreditará que veio de começos tão humildes. Pense em um carvalho poderoso. Ele começa como uma pequena bolota. Ninguém se maravilha com a bolota. Ninguém aplaude quando a bolota é enterrada no chão. Mas com o tempo, com cuidado, com disciplina, ela se torna algo magnífico. O mesmo acontece com estes hábitos. Eles não parecem grande coisa quando você começa, mas deles anos, deles consistência, e você construirá uma vida de riqueza, influência e sucesso que fará os outros se perguntarem como você conseguiu.
A verdade é que estes hábitos não apenas fazem o dinheiro persegui-lo, eles fazem as pessoas persegui-lo, e isso é ainda mais valioso. O dinheiro por si só não abre portas, as pessoas sim. As pessoas seguem líderes, seguem a sabedoria, seguem a disciplina e a integridade. Se você se tornar o tipo de pessoa que incorpora essas qualidades, as oportunidades o seguirão como uma sombra. Você descobrirá que as pessoas querem trabalhar com você, investir em você, associar-se a você, e uma vez que as pessoas o sigam, o dinheiro nunca estará longe, porque oportunidades e dinheiro fluem através das pessoas. Pense nisto. O mundo paga mais para aqueles que podem liderar, que podem inspirar, que são confiáveis para entregar resultados. Estes hábitos que discutimos, acordar com intenção, ler, manter um diário, disciplina, saúde, associações, não são apenas hábitos financeiros, são hábitos de caráter. E o caráter atrai. Quando você se eleva, os outros naturalmente querem estar ao seu redor, aprender com você e apoiá-lo. E quando as pessoas o seguem, as oportunidades se multiplicam, as redes se expandem e portas se abrem que o dinheiro sozinho jamais conseguiria abrir. Pense na riqueza não como um objeto que você persegue, mas como uma sombra. Você já tentou correr atrás da sua própria sombra. Ela foge, não é? Quanto mais rápido você corre, mais rápido ela se afasta, sempre fora de alcance. É assim que o dinheiro se comporta quando você o persegue diretamente. Você corre mais, se esforça mais e ainda assim ele continua a escapar. Mas agora, imagine que você para e se posiciona sob uma luz forte. De repente, sua sombra não pode fazer nada além de segui-lo. A riqueza funciona exatamente da mesma maneira. Ela segue a luz da disciplina, o brilho do valor, a luminosidade dos bons hábitos. Quando você se firma em princípios e vive com clareza, a riqueza se torna inevitável. Ela não foge mais de você, ela gravita em sua direção. Então a lição é esta: pare de correr atrás do dinheiro e comece a se posicionar na luz certa. Concentre-se nos hábitos, no crescimento, no valor e deixe a riqueza fazer o que as sombras fazem, seguir você naturalmente. Persiga princípios, não dinheiro, e você descobrirá que o dinheiro estava perseguindo o tempo todo. As maiores fortunas da história não foram construídas por acaso, mas por princípios. Pense em Rockefeller, Carnegie, Gates, Buffett, Jobs. Esses homens não tropeçaram na riqueza por acidente. Eles viviam por hábitos que atraíam oportunidades. Eles estudaram, se disciplinaram, entregaram mais valor do que eram pagos para entregar. Eles se cercaram de pessoas com visão e aplicaram consistentemente princípios que garantiam o sucesso. Você pode não começar na escala deles, e tudo bem. Os princípios que construíram a riqueza deles são os mesmos que podem construir a sua. Você não precisa dos bilhões deles, você só precisa dos hábitos deles. E aqui está a boa notícia. Os hábitos não custam dinheiro, eles não exigem permissão. Eles não se importam com onde você nasceu, como cresceu ou quais recursos você tem hoje. Os hábitos são gratuitos para qualquer um disposto a praticá-los. É por isso que são tão poderosos. Eles são o grande equalizador. Os mesmos princípios que criaram titãs da indústria podem criar sucesso em sua vida, na sua escala, começando hoje. A riqueza sempre foi uma questão de princípios, não de sorte. A questão é, você viverá por eles. Os pobres geralmente esperam que as circunstâncias mudem antes de mudarem a si mesmos. Eles dizem, quando eu tiver uma renda maior, então começarei a poupar. Quando eu tiver mais tempo livre, então lerei. Quando a vida se acalmar, então cuidarei da saúde. Não é assim que funciona. Os ricos invertem a ordem. Eles mudam a si mesmos primeiro, e então as circunstâncias se reorganizam ao redor deles. Eles dizem, eu serei disciplinado agora, e as oportunidades virão depois. Eu aprenderei hoje, e a renda virá amanhã. Eu pouparei primeiro, e meu dinheiro se multiplicará por si só. É isso que os hábitos fazem. Eles mudam você, e quando você muda, seu mundo muda. A maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidade.
Elas fracassam porque nunca se tornam o tipo de pessoa que consegue lidar com a oportunidade. Você não precisa que a vida lhe dê algo diferente. Você precisa ser alguém diferente. É por isso que estes 10 hábitos são importantes. Eles são as ferramentas que o moldam. E uma vez que você é moldado, uma vez que seu caráter é sólido, uma vez que sua disciplina está estabelecida, o dinheiro não tem escolha a não ser encontrá-lo. Agora lembre-se, nada disso acontece da noite para o dia. Você não pode plantar uma semente hoje e exigir frutos amanhã. Não é assim que a natureza funciona, e não é assim que a riqueza funciona. O agricultor sabe disso. Ele planta na estação certa, cuida da terra durante meses e só então colhe os frutos. O sucesso segue o mesmo ritmo. Você planta hábitos hoje, os nutre com disciplina amanhã e, com o tempo, o fruto vem. Mas aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Elas desistem no meio do caminho. Elas plantam a semente da disciplina, mas quando não veem resultados imediatos, elas a abandonam. Elas escrevem no diário por uma semana, leem por um mês, poupam por um tempo e depois dizem: isso não está funcionando. Mas o agricultor não desenterra a semente para ver se está crescendo. Ele confia no processo. Você também deve confiar. Dê tempo, tenha paciência, seja consistente. A riqueza não surge de repente. Ela vem como resultado de um esforço composto. Mantenha o curso e um dia você olhará para trás e verá uma vida de abundância, porque você não desistiu. E deixe-me lembrá-lo, esses hábitos não trazem apenas dinheiro. Eles trazem confiança, paz de espírito, influência, e essas são recompensas muito maiores do que o dinheiro em si. Pense nisso. De que adianta o dinheiro se você perde a autoconfiança? De que adianta a riqueza se você vive em constante ansiedade? De que adianta uma fortuna se ninguém respeita sua voz? A verdadeira recompensa de praticar esses hábitos não é o dinheiro que você ganha, mas a pessoa em quem você se transforma. O dinheiro é apenas um subproduto. O que você realmente busca é respeito, clareza, disciplina e o poder de influenciar sua própria vida e a vida dos outros. Esses hábitos lhe dão domínio sobre si mesmo, eles o ajudam a confiar em sua própria palavra, eles o tornam confiável, seguro e valioso. E em um mundo que paga por valor, você sempre estará em demanda. Portanto, não limite sua visão a cifras, pense maior. Pense em termos de se tornar o tipo de pessoa cuja simples presença é valiosa. Essa é a verdadeira riqueza. O dinheiro será apenas um reflexo disso. Então, eu lhe peço, não espere até amanhã para começar. Não espere pelo momento perfeito, pelas condições perfeitas ou pela oportunidade perfeita. Ela nunca virá. Comece hoje. Comece com um hábito, apenas um. Leia um livro, escreva em seu diário, poupe um único real. Acorde amanhã com intenção. Chegue cedo para o que mais importa em sua vida. Então, quando esse hábito se tornar natural, adicione outro e mais outro. Logo, essas pequenas dobradiças começarão a mover as grandes portas da sua vida. E deixe-me dizer-lhe, as grandes portas são pesadas. Elas não se abrem de uma vez. Elas se movem lentamente no início, mas à medida que você continua empurrando com um pequeno esforço diário, de repente, as portas se escancaram e as oportunidades por trás delas vêm em abundância. Comece agora, comece pequeno e seja consistente. Não subestime o que pode acontecer em 5, 10 ou 20 anos de pequenos hábitos se somando. Se você começar hoje, a versão futura de si mesmo olhará para trás e lhe agradecerá por não ter esperado. Senhoras e senhores, lembrem-se disto ao saírem. A riqueza não é perseguida, ela é atraída. E ela é atraída pela pessoa que você se torna através de pequenos hábitos diários. Estes 10 hábitos não são truques, nem artifícios, nem atalhos. São princípios atemporais e comprovados. São suas ferramentas, suas sementes, sua bússola. São as disciplinas silenciosas que transformam vidas comuns em existências extraordinárias. Adote-os, viva-os e dê-lhes tempo. Não seja impaciente com o processo. Deixe as estações fazerem seu trabalho e observe.
Observe quando o dinheiro, o sucesso, as oportunidades e as próprias pessoas começarem a persegui-lo. Não porque você implorou, não porque você se esgotou tentando pegá-los, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que os merece. Esse é o grande segredo. O sucesso não é sobre o que você persegue, é sobre o que você atrai pela pessoa que você se torna. Comece o caminho, permaneça no caminho e deixe que a riqueza, a oportunidade e o sucesso venham ao seu encontro, porque eles virão.